dois microfones mais comuns são os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Nos microfones dinâmicos, as ondas sonoras atingem um fino diafragma que acaba vibrando. Então uma bobina presa ao diafragma vibra junto com ele. E conforme essa bobina se movimenta para frente e para trás, passando por um campo magnético que é criado por um ímã, que acaba gerando um sinal elétrico, corresponde a esse som que você está gravando. A estrutura essa que é basicamente a mesma estrutura aí de um alto-falante. Esse tipo de microfone dinâmico pode lidar com sons mais altos sem distorcer, mas ao mesmo tempo, exatamente por conta disso, não são microfones muito bons para lidar com sons muito baixos ou distantes, por exemplo. Exatamente por conta dessa energia acústica que tem que mover o diafragma e a bobina. Se esse som estiver muito longe, ele não vai conseguir fazer isso. E, consequentemente, possuem certas limitações com relação às frequências mais altas também. Pois frequências mais altas, ondas muito pequenas, tendem a mover menos o diafragma e a bobina. Por isso, os microfones dinâmicos são ideais para vozes e instrumentos mais graves. E, consequentemente, esses microfones dinâmicos possuem uma limitação estrutural, por conta desse ímã que existe ali dentro do microfone, que impossibilita que o design desse microfone seja muito pequeno. Em um microfone condensador, que é o caso aqui do TM80 da Tascam, a onda sonora também atinge um diafragma causando vibrações, mas esse diafragma é montado próximo a uma placa eletricamente carregada. Conforme o diafragma vibra, ele altera o campo elétrico que existe entre o diafragma e a placa, o que gera um sinal elétrico que corresponde ao som. Condensação, caso você não saiba, é um processo físico quando um gás se transforma em um líquido. Daí fizeram essa analogia, O microfone que transforma sinais acústicos aí em energia elétrica. Para falar a verdade, o microfone dinâmico também faz isso, Então, não entendo muito. Enfim, como não existe uma bobina nos microfones condensadores, as ondas sonoras só precisam mover o diafragma. Isso resulta em um microfone que lida melhor com frequências mais altas e sutis do que os microfones dinâmicos. Por isso que esses microfones aqui são bons para cordas, pianos, percussões e até vocais, só que mais altos e mais sutis. Como eu falei, como não existe um ímã na estrutura desse microfone aqui, isso possibilita que eles sejam projetados até em tamanhos muito pequenos, como é o caso de um microfone de lapela, por exemplo. Os microfones condensadores possuem um circuito interno que exige energia para funcionar, geralmente fornecida pela energia fantasma, ou Phantom Power, normalmente indicada por 48V aí na sua interface de áudio. E essa energia é fornecida através de um cabo XLR. No caso do TM80 aqui, a Tascam envia esse cabo junto com o microfone para você. Ao contrário dos microfones dinâmicos, os microfones condensadores podem sobrecarregar se forem expostos a uma fonte de som muito alta. Certifique-se de que o microfone condensador aí que você for utilizar possa lidar aí com o tipo de som que você está capturando. Do contrário, você pode acabar, por exemplo, aí com um som com muita distorção, podendo vir até a danificar o diafragma desse microfone aqui se você não tomar um certo cuidado. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo até aqui, por favor, deixa um joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas.